Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos pilares da fé cristã, a ressurreição. Vamos tentar entender juntos como esse evento simplesmente transforma todo o significado da dor, da morte e nos leva do silêncio de um túmulo para um anúncio que mudou o mundo para sempre. Pois é, tudo começa nesse ponto aqui, com essa sensação de finalidade absoluta. Depois da crucificação, o cenário é de derrota total. A esperança parece que foi enterrada junto com o corpo de Jesus. É um silêncio pesado, sabe? Um silêncio que grita que a morte venceu. E essa pergunta te fica no ar desde então. Se a história termina com uma pedra rolando e fechando um túmulo, o que sobra? A narrativa que a gente vai explorar agora responde essa pergunta, de um jeito completamente radical. Certo, vamos começar por esse ponto de partida, a experiência bem humana do luto, da perda. Para a gente entender a ressurreição, primeiro a gente precisa encarar de frente a realidade do sepulcro e o que ele significava para os seguidores de Jesus naquele momento. A situação inicial era essa aí, ó. Silêncio, fim, derrota. Um estado de desolação total. A outra coluna, com palavra, início, vitória, ainda parece impossível. Tá bem apagadinha. Por enquanto, a única realidade concreta é a da perda. E aqui tem um ponto importante. O medo que as mulheres sentiram quando foram ao túmulo não era falta de fé, não. Pelo contrário, era uma consequência direta do que elas viram com os próprios olhos. Elas testemunharam a crucificação, a brutalidade, o aparente fracasso de tudo aquilo em que acreditavam. O medo delas era real, era justificado. E então, algo acontece. Ou melhor, algo não está onde deveria estar. O corpo não está lá. O ponto de virada não é uma presença, e sim uma ausência misteriosa. É exatamente aqui que a narrativa toda muda de direção. O que acontece com o discípulo João aqui é fundamental. Ele corre, chega no túmulo, vê os panos de linho no chão, e a escritura diz que ele viu e creu. Pensa bem, antes de qualquer aparição, antes de qualquer explicação, a fé começa a nascer ali, naquele vazio. Isso nos leva a uma ideia central. A fé não é o resultado de uma equação lógica. Muitas vezes, ela brota justamente no mistério, no momento em que a gente não tem todas as respostas. Crer nesse caso é um passo que se dá antes mesmo de entender tudo por completo. Agora, vamos olhar para a experiência de Maria Madalena, que mostra um outro lado super importante, como a nossa própria dor pode nos impedir de ver a esperança que está bem na nossa frente. Jesus aparece, mas ela não o reconhece. E repare na delicadeza da abordagem. Ele não se impõe, não a repreende. Ele simplesmente pergunta, com gentileza, qual é a causa da dor dela e o que ela está procurando. Então, o ponto crucial é este, o estado interior de Maria Madalena cega. O coração dela está ferido, os olhos fixos na perda. A tristeza pela ausência de Jesus é tão imensa que ela não consegue perceber a presença dele, bem ali, na sua frente. Ela procura um corpo morto, não uma pessoa viva. A transformação não acontece por um milagre visual espetacular, mas por algo muito mais íntimo, muito mais pessoal. É um som, uma única palavra, que muda absolutamente tudo. A gente pode até dividir a jornada dela em 3 passos. Começa na dor, procurando no lugar errado. O ponto de virada é a escuta do próprio nome. E o clímax é o reconhecimento que vem do coração. Rabuni, que quer dizer mestre. Olha, essa aqui é a chave de tudo. Ela não o reconhece com os olhos, mas com os ouvidos. É a voz familiar, a voz de alguém que a conhece profundamente, que quebra o feitiço da dor e permite que ela veja a verdade. E essa experiência, claro, se conecta direto com a metáfora do bom pastor. A gente só chama pelo nome as pessoas com quem temos intimidade. O chamado Maria não é genérico. É a prova de um relacionamento pessoal, profundo, que nem a morte foi capaz de apagar. Certo. E qual é a consequência disso tudo? Esse encontro pessoal não termina em si mesmo. Pelo contrário, ele transforma aquele medo paralisante em um propósito, em uma missão. Lembra daquela nossa primeira comparação? Olha só como ela está agora. A segunda coluna está totalmente visível. O silêncio deu lugar à palavra. O fim se tornou um novo início e a derrota foi transformada em vitória. A realidade foi completamente redefinida. Tudo isso nos leva a uma pergunta essencial, que o próprio apóstolo Paulo também se fez. Se a gente tirar a ressurreição da equação, o que sobra? Ela é só um detalhe opcional ou é o fundamento de tudo? A resposta é bem clara. Para a fé cristã, a ressurreição não é um apêndice, não é um extra, é o coração. Sem ela, a fé seria vazia, baseada numa promessa que não se cumpriu. É a vitória de Cristo sobre a morte que dá sentido a todo o resto. E essa crença provoca uma transformação nossa, uma transformação radical. O foco muda do sepulcro para a missão de anunciar. O silêncio do luto vira a palavra do testemunho. O lamento se converte em anúncio e a tristeza dá lugar a uma esperança que não se abala. E aqui está a aplicação prática de tudo isso. Crer na ressurreição não é só sobre um evento que aconteceu há 2000 anos. É uma forma de viver no presente com a certeza de que o amor e a vida têm a última palavra, e não a morte e o ódio. E a gente termina com essa provocação. Uma pergunta que não é para ser respondida aqui, mas para ser levada conosco. Se a gente acredita de verdade que a vida triunfou sobre a morte, como isso muda a maneira como encaramos nossos medos, nossas perdas e os desafios de cada dia? Essa é a questão que a ressurreição nos deixa.